A história do automóvel está repleta de ideias ousadas, conceitos visionários e fracassos retumbantes, de carros movidos a energia nuclear até protótipos que mais pareciam saídos de desenhos animados. A estrada do progresso está cheia de desvios bizarros e curvas perigosas, muitas vezes literalmente. Hoje você vai conhecer os 20 protótipos de carros mais absurdos da história. Máquinas que tentaram reinventar a roda e acabaram esquecendo como ela funciona. Chrysler Thunderbolt, 1941. Em 1941, a Chrysler quis mostrar ao mundo como seria o carro do amanhã. E o nome não poderia soar mais poderoso. Thunderbolt. Criado como um conceito estrela, ele vinha com teto rígido retrátil automático, um feito de engenharia para a época. Faróis embutidos, carroceria totalmente limpa de maçanetas e um visual que parecia deslizar no vento. Só que toda essa ambição tinha um custo, literalmente. O sistema do teto, por exemplo, era tão complexo que exigia um sistema elétrico robusto e extremamente temperamental. Bastava uma falha mínima e pronto. O teto travava no meio do caminho. Meio aberto, meio fechado e totalmente frustrante. As portas com acionamento por botão em vez de maçaneta eram modernas, mas não funcionavam sem energia. Se a bateria morresse, você ficava preso, ou precisava entrar por cima, como um carro de corrida. Prático? Nem um pouco. Apesar da aparência futurista por baixo, o Thunderbolt usava o mesmo chassi da linha Chrysler da época. Ou seja, um visual inovador carregado por uma alma comum e pesada. No fim, o Thunderbolt provou uma lição importante. Estilo sem funcionalidade é só uma vitrine cromada sobre rodas. Buick Centurion, 1956. Em 1956, o Buick Centurion chegou aos salões de automóveis prometendo uma visão do futuro. Com uma pintura em 2 tons, vermelho e branco, e um teto de bolha transparente que parecia saído de um filme dos Jetsons, ele não passava despercebido, mas o que realmente chamava a atenção era o retrovisor. Ou melhor, a falta dele. O Centurion substituiu o espelho tradicional por uma câmera de ré, com uma pequena tela embutida no painel, algo que só se tornaria comum quase 50 anos depois. O problema? A tecnologia da época simplesmente não dava conta. A imagem era fraca, exigia iluminação perfeita e tinha custo altíssimo. No final das contas, oferecia menos visibilidade que um espelho comum. E o teto de plexiglass? Uma ideia linda na teoria, mas terrível na prática. Ele transformava o interior em uma estufa, sem isolamento térmico ou ventilação adequada. Bastavam alguns minutos ao sol para o conforto virar um teste de resistência. O Buick Centurion nunca chegou às ruas, e talvez tenha sido melhor assim. Ficou como símbolo de uma era em que o visual futurista falava mais alto que a funcionalidade real, porque nem toda inovação está pronta para o mundo real, e esse carro provou isso. Com estilo e suor. DeLorean DMC-12, protótipos. Antes de se tornar uma lenda do cinema com De Volta para o Futuro, o DeLorean DMC-12 já circulava como um dos protótipos mais problemáticos da indústria automobilística. Seu design era futurista, quase espacial. Carroceria em aço inoxidável escovado, portas, asa de gaivota, visual digno de um foguete urbano. Mas bastava tentar dirigir um desses para perceber que o futuro ainda estava longe. Os primeiros protótipos enfrentavam falhas em quase todos os pontos críticos. As portas, por exemplo, eram bonitas até emperrarem. Um defeito comum que podia deixar o motorista preso no carro ou do lado de fora. O motor, subdimensionado, fraco. Mal dava conta de mover a estrutura pesada da carroceria metálica, resultando em uma aceleração que mais lembrava um carro popular do que um esportivo promissor. Por dentro, o espaço era apertado, a visibilidade limitada. A ergonomia,
comprometida por escolhas de design que priorizavam a estética. Mesmo assim, o carro seguiu para a produção com base em expectativas, não em desempenho. O DeLorean foi lançado no mercado cercado de hype, mas afundou rapidamente por causa de problemas mecânicos, atrasos e escândalos financeiros. E ainda assim virou ícone. Talvez não por ser um bom carro, mas por representar um sonho estilizado de um futuro que nunca chegou. Um carro que viajou no tempo, mas tropeçou na linha de partida. Zundap Janus, 1958. Você já ouviu falar de um carro com uma porta na frente e outra atrás, e passageiros sentados de costas uns para os outros? Pois esse era o conceito do Zundap Janus, criado pela fabricante alemã de motocicletas, Zundap, em 1958. O nome vem do deus romano Janus, que tinha duas faces, olhando para frente e para trás. E foi exatamente essa a ideia. Um carro com simetria total, tanto no visual quanto no layout interno. Mas na prática, isso gerou uma experiência inusitada. Conversar dentro do carro era um desafio. Os passageiros traseiros não viam a estrada. Só os rostos confusos dos outros ocupantes. E não era só isso. A porta traseira abria diretamente para o meio da rua, expondo os passageiros ao tráfego. Questões de segurança? Quase ignoradas. O centro de gravidade elevado e o motor minúsculo de 245 cc, menor do que o de muitas motos, tornavam o Janus lento e instável, especialmente em curvas. Um carro urbano com desempenho de carrinho de feira, ele era, sem dúvida, criativo. Um exercício de design diferente de tudo que existia. Mas acabou provando que nem toda ideia original é boa para a vida real. O Janus queria ser inovador, mas conseguiu ser apenas estranho e perigoso. Amphicar Model 770, 1961. Um carro que também é um barco. Parece o sonho de qualquer aventureiro, certo? Essa era a proposta do Amphicar Model 770, lançado nos anos 60. Um veículo híbrido capaz de rodar pelas ruas e, com o giro de uma alavanca, virar uma embarcação movida a hélice. O nome, 770, vinha da sua promessa: 70 milhas por hora em terra, 7 nós na água. Só que na prática, não entregava nenhuma coisa nem outra. Na estrada, o motor 1.1 litro era fraco, barulhento e a direção era imprecisa. Na água, ele flutuava, sim, mas manobrava como um pato bêbado. E o pior, não era totalmente à prova d'água. Muitos donos precisavam usar bombas de escoamento para tirar a água que infiltrava na cabine. Isso mesmo, um carro-barco que vazava. A manutenção era cara e complicada. E a combinação de dois sistemas, automotivo e náutico, gerava uma lista interminável de peças para cuidar. Mesmo assim, cerca de 4.000 unidades foram vendidas, principalmente nos Estados Unidos, onde virou curiosidade de colecionador. O Amphicar virou símbolo daquela pergunta clássica: será que só porque dá para fazer, a gente realmente deveria fazer? Porque às vezes, ao tentar fazer tudo, você não faz nada direito. Chaparral 2J, 1970. À primeira vista, o Chaparral 2J parecia um carro de corrida qualquer, baixo, largo, com perfil agressivo. Mas quando ligava os motores, ele soava como um aspirador de pó gigante. E não era exagero. Além do motor principal, ele possuía um segundo motor só para acionar 2 ventiladores traseiros. Esses ventiladores sugavam o ar debaixo do carro, criando um vácuo e gerando uma força de downforce absurda. Resultado? O 2J grudava no chão como nenhum outro carro da época. Podia fazer curvas como se desafiando a física, e isso apavorava a concorrência. Mas toda essa genialidade tinha um preço. Os ventiladores faziam um barulho ensurdecedor, eram vulneráveis à sujeira e pedras, e o sistema era extremamente complexo.
qualquer falha nos dutos e o desempenho despencava. Além disso, os outros times de corrida acharam a ideia apelativa demais. Reclamaram, protestaram, e a FIA não pensou duas vezes. Baniu o carro por uso de partes aerodinâmicas móveis. O Chaparral 2J, mesmo sendo incrivelmente eficiente, correu poucas vezes e foi logo aposentado. Ficou para a história como um daqueles raros casos onde a inovação foi tão à frente do seu tempo que o mundo não soube o que fazer com ela. Um carro revolucionário, mas que acabou sugado pelas próprias ideias. Ford Nucleon, 1958. Em plena era atômica, a Ford resolveu sonhar alto, muito alto. O Ford Nucleon não seria movido a gasolina, nem a eletricidade, mas sim por um reator nuclear. Isso mesmo, um carro com um pequeno núcleo radioativo instalado na traseira, bem atrás do banco do motorista. A proposta era audaciosa. Autonomia de até 8.000 quilômetros por abastecimento. Zero emissões. Energia praticamente ilimitada. Só havia um pequeno detalhe: reatores nucleares pequenos o suficiente para caber num carro. Simplesmente não existiam. E até hoje não existem. Sem contar os pequenos problemas práticos, como e se o carro bater? E a radiação? Onde recarregar com segurança? Nenhuma dessas perguntas foi respondida. A Ford simplesmente apresentou um modelo em escala, com uma cabine futurista e uma cápsula traseira onde estaria o reator. Parecia mais uma nave espacial do que um carro. O Nucleon nunca passou de maquete. E talvez tenha sido melhor assim, porque, sejamos sinceros, quem teria coragem de pegar estrada com um mini Chernobyl estacionado na garagem? O Ford Nucleon é a definição perfeita de um conceito que foi longe. Demais. Vanguard Sebring City Car, anos 70. No meio da crise do petróleo dos anos 70, os Estados Unidos buscaram uma solução rápida, barata e ecologicamente consciente. E foi assim que nasceu o Vanguard Sebring City Car, um carro elétrico que mais parecia uma mistura de geladeira com carrinho de golfe. A ideia era simples: criar um veículo pequeno, eficiente e ideal para a cidade. Só que o City Car era pequeno demais, lento demais e frágil demais. Sua velocidade máxima era de aproximadamente 48 km por hora e sua autonomia de 60 km. Ou seja, mal dava para ir até o supermercado e voltar. O design era no mínimo curioso. Linhas retas, frente inclinada, rodas minúsculas. Por dentro, o espaço era claustrofóbico, o acabamento deixava a desejar e o isolamento acústico era quase inexistente. Cada barulho externo parecia estar dentro da cabine. Para piorar, a confiabilidade do sistema elétrico era duvidosa. Curtos-circuitos, falhas na bateria e problemas no sistema de recarga eram comuns. Mesmo assim, quase 4.500 unidades foram vendidas, o que fez dele um dos carros elétricos mais bem-sucedidos daquela década. Mas sucesso nem sempre significa qualidade. O Vanguard City Car provou que é possível ser pioneiro e ainda assim ficar preso no ponto de partida. Cadillac Cyclone, 1959. Imagine um carro projetado para parecer uma nave espacial e que praticamente cumpriu esse objetivo. O Cadillac Cyclone, apresentado em 1959, era o ápice do futurismo exagerado, pontas cromadas imitando foguetes, cabine em bolha, pintura metálica e até um sistema de radar para detectar obstáculos à frente. Sim, você ouviu direito, um radar anti-colisão, no final da década de 50. Só que, infelizmente, o radar nunca funcionou de verdade. Era um conceito teórico, instalado apenas para impressionar o público nos salões de automóvel. E o teto? Uma bolha de acrílico retrátil que se abria automaticamente. Incrível de ver, péssimo de usar. A ventilação era mínima, a visibilidade era distorcida pela curvatura do material, e entrar no carro em um dia quente era como entrar em uma estufa.
Por dentro, o Cyclone mais parecia um lounge experimental do que um automóvel. Luxuoso, sim. Dirigível? Nem tanto. Ele nunca foi pensado para rodar nas ruas. Era mais uma vitrine sobre rodas, cheia de promessas futuristas que não saíram do protótipo. O Cadillac Cyclone foi essencialmente um carro de ideias, boas, ousadas, mas desconectadas da realidade da época. Um foguete sobre rodas, que nunca decolou. Stout Scarab, 1935. Muito antes da palavra minivan existir, alguém já havia imaginado um carro que fosse mais do que apenas um veículo, um verdadeiro salão sobre rodas. Estamos falando do Stout Scarab, de 1935, um carro tão à frente de seu tempo que o mundo simplesmente não estava pronto para ele. Desenhado por William Bushnell Stout, engenheiro aeronáutico, o Scarab tinha motor traseiro, chassi com piso plano e um interior amplo, com bancos móveis como uma sala de estar ambulante. Era o tipo de ideia que antecipava conceitos que só se tornariam comuns 40 anos depois. Mas o problema não era o conceito. Era o resto. O visual do Scarab era no mínimo estranho, com uma carroceria arredondada, sem grade frontal e um perfil que lembrava, bem, um besouro. O nome Scarab, escaravelho, não era coincidência, e a aparência exótica afastava consumidores que preferiam os sedãs tradicionais da época. Além disso, ele custava caro, muito caro, e como foi produzido quase artesanalmente, poucas unidades foram feitas, estimam-se menos de 10. O desempenho também era modesto, e o conforto prometido nem sempre se traduzia na prática, principalmente nas ruas esburacadas dos anos 30. No fim, o Stout Scarab virou uma relíquia esquecida. Não por falta de visão, mas por estar anos-luz à frente de um público que ainda não sabia o que queria. Um pioneiro? Sim. Um sucesso? Nem perto disso. Chrysler Imperial LeBaron Street Regis, 1973. Anos 70. Luxo extravagante define a moda. E então surge o Chrysler Imperial LeBaron Street Regis, um carro projetado mais como teatro do que como automóvel. Imagine entrar em um salão móvel. Luzes estilo ópera embutidas no teto, carpete felpudo no assoalho, bancos giratórios para facilitar conversa e até um imponente domo de acrílico que lembrava um lustre de catedral. O interior era um espetáculo, mas o exterior e a mecânica, praticamente os mesmos da versão comum do Imperial. Debaixo daquela tapeçaria teatral e luzes dignas de palcos da Broadway, o carro era apenas um sedã velho com enfeites de vitrine. Quase tudo era decoração. A TV embutida mal funcionava. O sistema de intercomunicador era mais um detalhe de marketing do que um recurso útil. A pintura, os detalhes no teto, as cortinas eram efeitos especiais sobre um carro que não entregava nada além do visual. Resumindo, se luxo fosse medido em glamour, o LeBaron Street Regis seria um rei. Mas se fosse medido em desempenho, conforto real ou utilidade, bem, ele era um castelo de cartas. Impressionava à primeira vista, mas desmoronava no uso diário. O LeBaron Street Regis encapsulou a essência dos anos 70. Luxo por atenção. Mas atenção só para quem estava assistindo. BMW Goggomobil Dart, 1959. Você já viu um carro que parece um brinquedo e praticamente dirige como um? Esse era o Goggomobil Dart, um microcarro esportivo fabricado na Austrália em 1959, com base na mecânica da BMW alemã, com design conversível, carroceria de fibra, de vidro e ausência total de portas. O Dart parecia um mini carro de corrida saído de um desenho animado. Mas não se engane pelo visual esportivo. O motorzinho de 300 centímetros cúbicos entregava cerca de 15 cavalos. Isso mesmo, menos potência que um cortador de grama premium. Para entrar no carro,
Era preciso literalmente pular dentro dele. Sem portas, sem janelas e com um para-brisa mínimo, a proteção contra vento, chuva ou dignidade era inexistente. O Dart atingia, com muito esforço e vento a favor, algo próximo de 100 quilômetros por hora. Mas sua real vocação era o charme, não a performance. Ele conquistava olhares nas ruas australianas, mas logo virou item de colecionador excêntrico. Era divertido? Sim. Prático? Não. Um microcarro que tentava ser um coupé esportivo. E terminava como uma anedota sobre rodas. O Goggomobil Dart provava que nem todo carro precisa fazer sentido. Às vezes, basta parecer que saiu de um episódio dos Jetsons e deixar todo mundo sorrindo ou coçando a cabeça. Norman Team Special, 1947. O Norman Team Special é uma dessas obras que fazem você parar e olhar, não porque parece um carro, mas porque parece uma escultura sobre rodas. Criado no fim dos anos 40 por um engenheiro americano chamado Norman Gimbs, o carro é um dos exemplos mais puros de design automotivo como arte. A carroceria foi moldada à mão, em alumínio polido. As linhas eram fluidas, aerodinâmicas, quase sensuais. Não havia portas. Para entrar, você tinha que, literalmente, subir na lateral e escorregar para dentro. E o motor? Um Buick Straight 8 instalado na traseira, coberto por uma imensa tampa que se abria como uma concha. Dramaticamente bonita, mas péssima para qualquer manutenção simples. Não havia teto, nem porta-malas, nem qualquer conforto real. Era um carro construído para ser admirado, não dirigido. Qualquer tentativa de uso diário se tornava uma coreografia complicada de entradas acrobáticas e acessos limitados ao motor. A Norman Team Special virou uma peça de museu, restaurada com cuidado e admirada por designers do mundo todo. Mas como carro? Bem, não servia nem para buscar pão na esquina, é um lembrete claro de que nem tudo que é belo nasceu para ser útil, e que algumas criações pertencem mais a galerias do que a garagens. Chrysler Streamline X Gilda, 1955. Inspirada por Rita Hayworth. No clássico filme Gilda, a Chrysler Streamline X Gilda era um carro-conceito que parecia ter sido desenhado por um diretor de ficção científica dos anos 50, com um leve delírio de grandeza. Criada pelo estúdio italiano Ghia, a Gilda exibia curvas dramáticas, perfil baixíssimo e enormes aletas traseiras, como se fosse metade carro, metade míssil intercontinental. Era tão afiada na frente que parecia capaz de cortar o ar. Ou talvez a paciência de quem tentasse dirigi-la. O objetivo, testar a aerodinâmica extrema em túnel de vento. A ideia original incluía até um motor a turbina, algo que nunca foi implementado. O interior era claustrofóbico, a visibilidade era praticamente nula e o acesso ao motor era uma dor de cabeça de outro planeta. Mesmo como conceito, a Gilda falhava no básico: conforto, praticidade e qualquer chance de ser. Produzida em massa, ela brilhava nos salões de automóvel e impressionava em fotos, mas não passou disso. No fim, a Gilda era o equivalente automotivo de um vestido de gala impossível de usar. Espetacular de se olhar, mas completamente inútil fora do tapete vermelho. Um carro que nasceu para posar, não para rodar. Ferrari 512S Modulo, 1970. Poucas criações na história da Ferrari desafiaram tanto a lógica quanto o 512S Modulo. Apresentado em 1970 pela Pininfarina, o modulo parecia uma nave alienígena que havia feito um pouso de emergência no salão de Genebra. Seu visual era simplesmente insano, extremamente baixo, largo e com uma carroceria em forma de disco voador. Sem portas convencionais. O teto inteiro deslizava para a frente, como uma cápsula espacial. Parecia algo saído de 2001. Uma odisseia no espaço.
mas a experiência de entrar e sair dele era digna de um ginasta olímpico. Por baixo do design ousado, havia um motor V12 retirado de um carro de corrida Ferrari 512S. Mas não se engane, o modelo nunca foi feito para correr, ou dirigir, na verdade. Com apenas 94 centímetros de altura, quase nenhuma visibilidade e ergonomia nula, o carro era uma escultura futurista. Imóvel por escolha, ele rodava? Sim, mas mal. Foi feito para provocar reações, explorar ideias, não para encarar o trânsito ou curvas reais. O Ferrari Modulo virou ícone de design automotivo conceitual, uma obra de arte com rodas que parecia vir do futuro, mas que nunca saiu da garagem. Dymaxion Car, 1933. Nos anos 30, o inventor e arquiteto Buckminster Fuller decidiu reinventar completamente o automóvel. O resultado? O Dymaxion Car, um veículo que parecia mais um dirigível sobre rodas do que um carro, com seu formato de lágrima alongada, rodas cobertas e cabine espaçosa. O Dymaxion prometia ser o futuro da mobilidade. Mais eficiente, aerodinâmico e sustentável. Ele tinha 3 rodas, 2 na frente, 1 atrás, e era dirigido pela roda traseira, o que permitia manobras incríveis. E também perigos absurdos. Nas mãos erradas ou em velocidades maiores, o Dymaxion ficava instável, muito instável. Durante uma apresentação pública, um dos protótipos capotou tragicamente, matando o motorista. O acidente foi devastador para a reputação do projeto e para qualquer chance de produção em escala. Apesar do interior espaçoso, da boa autonomia e da visão progressista, a engenharia não estava pronta para tornar aquela forma funcional e segura. O mundo via beleza e inovação, mas também medo e dúvida. Só 3 unidades foram construídas, e hoje o Dymaxion é lembrado mais como curiosidade de museu do que como marco da indústria. Uma grande ideia, que chegou cedo, demais, com riscos que ninguém quis assumir. GM Firebird e 1953. Quando a General Motors revelou o Firebird Rail em 1953, parecia que os carros estavam prestes a decolar, literalmente. Inspirado diretamente na estética dos jatos militares, o Firebird não tinha apenas visual de avião. Ele era movido por uma turbina a gás. Isso mesmo. Nada de motor a pistão. O Firebird usava um motor de avião no lugar do capô. Ele rugia como um caça, acelerava como um foguete e era totalmente impróprio para qualquer rua do planeta. A carroceria, em fibra de vidro, lembrava um míssil com cauda em forma de estabilizador vertical. O cockpit era fechado, com alavancas que mais pareciam comandos de voo. Dirigir o Firebird exigia mais que carteira de motorista. Exigia um treinamento de piloto de guerra, mas a potência extrema e o calor gerado pela turbina deixavam claro: esse carro não podia andar entre humanos. Sem controle de ruído, sem eficiência e com um consumo de combustível absurdo, o Firebird Prim era um protótipo de sonho e de pesadelo logístico. Ele nunca foi feito para as ruas, só para mostrar ao mundo do que a engenharia americana era capaz. Um jato sobre rodas que nunca saiu da pista de exibição. Reliant Robin, 1973. Poucos carros conseguiram ser tão amados e ridicularizados ao mesmo tempo quanto o lendário Reliant Robin, lançado no Reino Unido em 1973. À primeira vista, parecia uma ótima ideia. Carro leve, barato, econômico e que, graças à sua configuração de 3 rodas, podia ser classificado como motocicleta para efeitos de impostos. Era o tipo de solução prática que só os britânicos poderiam amar. Mas aí você tentava fazer uma curva e ele tombava. Sim, o Robin ficou famoso por um motivo muito específico. Ele virava facilmente, não a direção, mas o carro inteiro.
Apenas uma roda na frente fazia o controle ser instável, principalmente em curvas fechadas ou mudanças bruscas de direção. O corpo era feito de fibra de vidro para manter o peso baixo, mas não ajudava em segurança. O motor pequeno tornava o desempenho modesto. E o visual, charmoso de longe, até a primeira virada desastrosa. Apesar disso, ele conquistou uma legião de fãs e virou ícone cultural no Reino Unido. Apareceu em programas de TV, comerciais e virou piada pronta no mundo automotivo. O Reliant Robin provou que nem todo erro técnico impede o sucesso. Às vezes, um carro é tão ruim que acaba se tornando inesquecível. Aurora Safety Car, 1957. O Aurora Safety Car, de 1957, talvez seja o exemplo mais extremo de como uma boa intenção pode gerar um dos carros mais estranhos já construídos. Criado por um padre, sim, um padre chamado Alfred Juliano, o Aurora foi projetado para ser o carro mais seguro do mundo. A ideia era nobre. Ele incluía recursos revolucionários para a época: cinto de segurança, coluna de direção retrátil, para-brisa à prova de estilhaços e até proteção para pedestres. Mas o visual era um caso à parte. Com sua carroceria de fibra de vidro inflada, janelas distorcidas e uma frente que parecia derreter, o Aurora parecia mais um carro de parque temático do que um veículo de verdade. E pior, o único protótipo construído quebrou antes mesmo de chegar ao primeiro evento de exibição. O carro custou caro, mais de $30 mil da época, e Juliano não conseguiu atrair investidores. Com isso, o projeto foi abandonado, e o Aurora virou piada antes mesmo de tentar ser levado a sério. Hoje, ele está em um museu, não como ícone de inovação, mas como um lembrete de que até boas ideias precisam de execução sensata e um pouco de bom gosto. Loewe Electric, 1942. Em plena Segunda Guerra Mundial, com gasolina escassa e o mundo em colapso, um designer francês chamado Paul Arzens decidiu criar um veículo elétrico para tempos difíceis. O resultado? O Loewe Electric, ou simplesmente o ovo elétrico. E sim, ele parecia exatamente isso, um pequeno ovo com rodas. Com estrutura de alumínio leve e uma bolha transparente de plexiglass, o carro era projetado para ser funcional, eficiente e absolutamente incomum. Ele rodava com energia elétrica, atingia até 60 km/h e transportava uma pessoa. Só uma, sem portas, sem espaço e sem qualquer proteção real contra o clima ou colisões. Era, ao mesmo tempo, uma tentativa nobre de independência energética e um dos veículos mais impraticáveis já criados. Mas há algo de poético nesse projeto. Em meio ao caos da guerra, alguém imaginou um futuro limpo, leve e silencioso. O Loewe nunca passou de protótipo. Hoje repousa em um museu em Paris, mais como obra de arte do que peça de engenharia. Ele fecha essa lista não por ser o mais perigoso, nem o mais estranho, mas por simbolizar aquele tipo de invenção onde a forma e a visão superaram completamente a função. E aí, qual desses protótipos você acha que foi o mais absurdo? Qual parecia genial, mas foi um desastre? Deixe nos comentários. E não esquece de curtir, se inscrever no canal e ativar o sino. Porque se tem uma coisa que nunca sai de moda, é uma boa história sobre carros que deram errado.